Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, não se esqueça. E também não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Pessoal, também, tem caixa assombrada do mês de março disponível para vocês com o tema Bruxa Verde. Não perca essa caixa, ela tá muito linda. Vocês vão receber um oráculo. Não é bem um oráculo, é um joguinho de cartas de conselhos, essas coisas. Um caldeirão de ferro, vão receber nessa caixa. Vai ter banho de ervas, vai ter chá, tá? Tudo que uma bruxa verde adoraria. Bom, vamos então então garante a sua caixa, ok? Depois aí acaba as caixas, aí é difícil, aí não tem mais, entendeu? Acabou mesmo. Que às vezes algumas pessoas, em algumas caixas, né, falam, não tem ainda, não tem, porque cada item, né, a gente já pega uma quantidade certa, então já garante a sua. Então vamos ao relato de hoje, que é este. Muitas pessoas amam esses temas, não é? De boneca. A boneca que me causou traumas. Já vimos muitos relatos aqui no canal de bonecas realmente traumatizantes. Vamos lá. Olá, Ana, pode me chamar de Como? Fulantinha. Ok, fulana, tá? Eu sou de Pernambuco e sempre quis te mandar um relato, mas sempre fui muito tímida. Eu te acompanho desde o primeiro vídeo do canal e faço todos os afazeres de casa te ouvindo. Que legal, muito obrigada. Amo o canal e o seu trabalho junto ao do Matheus. Enfim, vamos começar o relato. Se tiver nome, já estão trocados, mas acredito que nem vai ter. Para iniciarmos, vamos voltar no tempo. Há 15 anos atrás, quando eu tinha 7 anos de idade. Morávamos eu, minha mãe e o meu pai, numa casinha em uma periferia daqui da minha cidade. Era uma vizinhança muito calma e tranquila. Eu amava aquele lugar. Minha mãe e meu pai... minha mãe e o meu pai sofrem de depressão. E o meu pai ainda tem esquizofrenia. Então, desde pequena, eu sou uma criança sensível e empata ao sofrimento alheio. Até porque vivi em um ambiente onde eu tinha que cuidar dos meus pais e ser uma criança forte que não dava trabalho. Afinal, eles já tinham problemas demais, né? Acredito que por isso nunca tive muita desenvoltura social. Sempre fui tímida e brincava sozinha. Às vezes, olhando as crianças brincando e querendo me juntar, né? Mas eu nunca tive muita coragem para isso. Eu me sentia estranha. Por isso vivia no meu quarto com as minhas bonecas. Quando chegava da escola, passava a tarde toda brincando. Minha imaginação era infinita e eu sempre inventava novas brincadeiras. Eu sou médium sensitiva e descobri isso ainda criança. Eu queria muito uma boneca nova, mas os meus pais não tinham muitas condições financeiras, então eu brincava com o que eu ganhava e com o que eles podiam me dar. Eu amava aquelas bonecas que são chamadas de bebezões. Eu também amava. São bonecas que parecem bebês e eu tinha uma. Mas eu queria outra e enchia todo dia o saco da minha mãe por uma boneca nova. Mas a resposta era sempre a mesma. Filha, a mamãe vai te dar assim que puder, mas agora não pode. E eu, como uma boa filha que não gostava de causar problemas, escutava e aceitava. Até que um dia fomos na casa da minha avó. Íamos todos os domingos praticamente. Passávamos o dia lá. Sempre comíamos galinha no almoço que a minha avó fazia. Era quase como um ritual entre família. E que saudades desse tempo. Bom, passado o dia, de tardezinha, eu sempre ficava brincando sozinha no quintal da minha avó. Ao lado do quintal tinha um terreno abandonado que era aberto e dava caminho para o quintal da minha avó. Eu tinha um pouco de medo de ir para lá, até porque muitas vezes pessoas viciadas se encontravam naquele local, para você sabe o que, né? Por isso eu ficava só ali na parte do terreno da minha avó mesmo. Sempre brincava sozinha, mesmo tendo primos, eles já estavam grandes e já não brincavam mais comigo. Eu lembro que estava brincando na terra, quando de longe avistei algo que parecia um bebê.
Aí me aproximei e vi uma boneca, do tipo bebezão, do jeito que eu queria. Meus olhos brilharam, eu pulei de alegria e quase chorei de emoção. Peguei aquela boneca sem pensar duas vezes e corri para mostrar para minha mãe. Quando minha mãe me viu com a boneca, logo exclamou: "Minha filha, de quem é essa boneca?" E eu falei que eu tinha encontrado no quintal e que eu queria levar para casa. Falei tudo isso assim, chorando, implorando. E a minha avó observou toda a cena, mas parecia intrigada e deu a opinião dela. "Eu acho que essa boneca é de alguma criança que deve ter esquecido aí. Mas por que uma criança também ia esquecer logo num terreno abandonado? É estranho. Vamos esperar para ver se alguém aparece. Se não aparecer, você leva para casa, fia", ela falou. Sendo assim, esperamos a tarde toda, até escurecer. Conforme escurecia, eu praticamente implorava aos céus. Eu acreditava muito em Deus e naquele momento eu fiz várias promessas para poder ficar com aquela boneca. Sim, Ana, desde criança eu já fazia promessas e oferendas a Deus sem nem saber. Ou aos céus, né? A Deus. Então anoiteceu e nada de alguém aparecer. Minha mãe então permitiu que eu levasse a boneca embora, mas disse para minha avó avisar se alguma criança aparecesse perguntando pela boneca. E um spoiler aqui: ninguém apareceu. Bom, fui para casa toda feliz e realizada, mas mal sabia que coisas estranhas iriam começar a acontecer. Na primeira noite, eu quis logo dormir com a boneca, é claro, e dormi, deixando a minha outra boneca de lado. Eu só queria ficar com essa boneca. Eu levava ela para todos os lados, menos para as reuniões. Na época eu tinha uma religião e minha mãe não me deixava levar bonecas para lá. Bom, eu não conseguia explicar, mas eu não queria ficar longe daquela boneca. Meio que criei uma dependência dela. Mas essa dependência se transformou em medo logo depois. Após alguns dias, passei a ter pesadelos. E eles se tornaram constantes. Desde sonhar que minha mãe e meu pai morriam, até com pessoas me fazendo mal. E eu sempre acordava gritando de madrugada. Passei a ter terror noturno e só dormia com a luz acesa. Teve um episódio que aconteceu que me deixou aterrorizada. Eu acordei de madrugada e ouvi barulhos vindos da sala, como se fossem passos, e som como se os móveis estivessem se mexendo. Eu sentia calafrios e abri os olhos lentamente, e aí eu vi a boneca em pé olhando para mim. Aquilo foi tão aterrorizante que eu desmaiei, só lembro de acordar um pouco depois e me encolher ainda nos lençóis. Eu gritei chamando pela minha mãe, mas nem ela e nem meu pai acordavam por causa dos remédios. Mas eu gritei tanto, Ana, que até os vizinhos no outro dia perguntaram se tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas os meus pais não sabiam porque eles não tinham me ouvido gritar. Enfim, comecei a guardar a boneca no guarda-roupas para dormir. Comecei a ficar com muito medo dela e do que ela poderia fazer comigo. No outro dia, uma colega veio brincar em casa, à tarde. Eu tinha conseguido uma amiguinha nesse meio tempo, sabe? Mas era só ela. Ela vinha à tarde e a gente brincava. Nós estávamos brincando de casinha quando ela apontou para o guarda-roupas entreaberto e perguntou: "O que é isso?" "É uma boneca que eu achei no quintal da minha avó", respondi. A menina me olhou como se tivesse acabado de ver um fantasma e me disse baixinho: "Fulana, a minha prima tinha uma boneca que parecia com essa daí. A mãe dela ganhou de uma mulher e essa boneca era amaldiçoada. Ela tentou apertar o pescoço da minha prima enquanto ela dormia. Se eu fosse você, eu jogava ela fora." Sim, Ana, uma menina de 8 anos me disse isso. Eu fiquei horrorizada depois disso. E o pior é que eu ainda ia dormir com a boneca no mesmo quarto. Nesse dia eu pedi aos meus pais para deixar a boneca no quarto deles, porque eu estava com medo dela. Minha mãe ficou confusa e disse: "Mas você queria tanto uma boneca e agora que tem tá com medo? Mas por quê?" Eu não quis contar tudo, só falei da história que a minha amiguinha tinha contado e tal, e minha mãe disse que essa era outra boneca e que eu não precisava ter medo.
mas eu insisti para a boneca ficar com ela. E ela concordou. Fui dormir mais tranquila, né? E peguei a minha boneca antiga. Pedi tanta desculpa por ter abandonado a antiga. Na minha cabeça a boneca estava triste. Eu também tinha esses sentimentos quando era criança. Ana, naquela noite eu tive o pior sonho da minha vida. Eu sonhei com a boneca dizendo que ia me matar. Que eu era uma criança horrível, que só dava trabalho para os meus pais, que eu era medrosa e que não merecia tê-la como dona. E que eu não merecia ter a boneca, ser dona dessa boneca, isso. Que ela já tinha feito mal a outras crianças e eu seria a próxima. Ela mandava eu me jogar de um lugar alto. Olha, só coisas horríveis. Eu acordei gritando e chorando mais uma vez. Mas dessa vez o meu pai ouviu e veio no meu quarto. Mesmo sonolento, ele sentou no colchão do meu lado, na cama, e ficou lá até eu dormir. No outro dia eu contei tudo mesmo para minha mãe. Ela me entendeu, mas achava que era imaginação de criança e disse que ia dar a boneca para minha prima, que amava bonecas também. E de tanto ela falar que era minha imaginação, eu acabei acreditando que era mesmo e nem pedi para ela jogar a boneca fora. Fomos então na casa da minha prima e a presenteamos, né, com essa boneca. Ela ficou tão feliz que pegou e abraçou a boneca. A minha prima não anda. A minha prima ela não anda e ela tem uma mentalidade infantil. Cadê? Ela tem uma mentalidade infantil mesmo já sendo adulta. Aí a minha tia agradeceu pelo presente e tal, e a gente foi embora. Depois de ter dado a boneca, eu parei de ter pesadelos, mas continuava com medo noturno. Então eu dormia com as luzes acesas, mesmo a energia vindo mais caro, né? Os meus pais não faziam questão, pois eles sabiam que eu tinha ficado um pouco traumatizada com essa história da boneca e eu precisava disso, das luzes acesas. E eu sou muito grata a eles por isso. Uma semana se passou e voltamos na casa da minha tia e perguntamos perguntamos pela boneca, né, para ela, perguntamos sobre a boneca. E ela disse o seguinte, Ana: aquela boneca era enfeitiçada. Eu não sei o que tinha nela, mas não era algo bom, não. Na hora, o mundo parece que ficou mais devagar. Eu não estava louca, não era imaginação de criança. Aquilo tudo tinha realmente acontecido? Uma adulta tinha confirmado tudo? Enquanto ela falava, eu ficava vidrada para entender o que tinha acontecido. E agora segue o relato da minha tia. Ela disse assim: a minha filha amou a boneca. Ela não soltava por nada. Mas certa noite eu acordei de madrugada para beber água e fui até o quarto dela para pegar uma toalha e vi a boneca no meio do quarto no chão, sendo que eu tinha colocado em cima da cama da minha filha, para que ela pudesse dormir com a boneca, né? E achei muito estranho. Coloquei a boneca de volta na cama e voltei a dormir. Na outra noite, acordei novamente, fui até o quarto de novo e qual não foi a minha surpresa quando vi a boneca dessa vez no chão da porta. Dessa vez no chão da porta do quarto. Aí eu já achei estranho. Minha filha não anda. Ela estava dormindo. Como que ela ia levantar e colocar a boneca na porta do quarto, sendo que a cama fica distante? Então eu fiz o seguinte. Coloquei a boneca dentro do guarda-roupas, fechei e voltei para minha cama. No outro dia, o meu filho veio falar comigo, dizendo que tinha medo da boneca. Eu perguntei se era ele que estava tirando a boneca de perto da irmã e colocando no chão. Ele disse que não, que nem tocava na boneca porque tinha medo dela. E que um dia, de madrugada, ele abriu os olhos e viu a boneca se arrastando no chão. Daí eu já fiquei ligada e ia tirar isso a limpo. Na mesma noite, assim que os meus filhos dormiram, eu esperei um pouco e fui no quarto. Coloquei a boneca no guarda-roupas e fui pro meu quarto. E de repente eu ouvi o guarda-roupa se abrindo e um barulho logo depois. Fui até o quarto e vi o quê? A boneca no chão. Olhei para ela, peguei ela e disse: olha aqui, eu vou te colocar de volta no guarda-roupas. Se você inventar de sair dali de novo, eu te taco fogo amanhã, viu?
Não mexa com a minha filha, nem faça mal a ela, senão eu faço isso agora mesmo, ouviu? Peguei então a boneca, trouxe pro meu quarto e coloquei lá dentro. Durante a noite eu escutei risadas de pessoas adultas vindo do guarda-roupas, assim como batidas e alguma coisa querendo empurrar a porta para sair. Mas não saiu. Passei a noite toda orando para Deus proteger a mim e os meus filhos, pois realmente eu tive medo. No outro dia, eu peguei a boneca, amarrei dentro de vários sacos de lixo e enterrei no quintal de casa. Enterrou? Geralmente eu vejo que o pessoal põe fogo, ou joga no lixo, ou joga, né? Enterrou. Após ela contar toda a história, eu me arrepiei inteira, Ana. De fato, a boneca não era coisa boa, não. E eu não tava louca. De fato, a boneca queria me fazer mal. Minha mãe me pediu desculpas por não ter acreditado em mim e voltamos para casa. E Ana, até hoje eu não gosto de dormir com luz apagada. Não tenho nenhuma boneca grande no meu quarto também. Eu acho que eu fiquei com trauma. Tenho apenas as bonecas da Monster High e afinal elas não podem me matar, né? São pequenas demais. Mesmo que seja assombrada, pequenininha ali, um chutinho resolve. Ai, sei lá. Bom, mas brincadeiras à parte, o questionamento que fica é: de quem era aquela boneca? Ela foi deixada lá por uma criança ou por alguém mal intencionado? Era a mesma boneca da prima da minha amiguinha? Era alguém tentando se livrar dela? Eu gostaria de ouvir a sua opinião e a dos assombrados, Ana, se assim desejar, né? Obrigada pela oportunidade, por contar o meu relato aqui nesse canal. Pela oportunidade de contar o meu relato aqui nesse canal. Finalmente criei coragem e estou mandando. Desculpa se teve erros, eu estou digitando pelo celular e lembrar disso tudo ainda me deixa nervosa, mesmo depois de todos esses anos. Um beijo para você, para os seus filhos, Mateus, Pets, assim como para sua mãe também, que faz parte da família assombrada, assim como para todos os assombrados. Um beijo para vocês. Um beijo, muito obrigada. Então, aquela boneca jogada lá, será que já estava na mão de alguém? E só que a tia, você deu para outra pessoa, a sua tia, no caso, enterrou, algumas pessoas põem fogo, e será que essa antiga dona dessa boneca simplesmente jogou num terreno? Entrou algum terreno, jogou e foi embora? Só que aí que tá o problema de você simplesmente largar num lixo, porque é um objeto que tá em boas condições ainda, você não tá descartando, sei lá, porque o negócio tá ruim, tá estragado, porque a outra pessoa vê que tem um negócio estragado, tudo lá, também não vai querer agora, a partir do momento que a pessoa tá passando e vê ali, dando sopa, um produto, um negócio que tá muito bom, a pessoa fica tentada a levar para casa. E se tratando de uma boneca, uma criança vai ver, vai querer levar para casa. Então, se é uma boneca, vamos deixar dicas aqui. Se você tem uma boneca assombrada, não descarte no lixo, bote fogo. Né? Porque assim não dá chance de ninguém mais ser assombrado. Tá, se era de outra pessoa, mas o que aconteceu? Alguém fez intencionalmente alguma maledite, fez algum feitiço naquela boneca para fazer mal a alguma família, alguma criança, né? E aí, como que seriam esses feitiços? Eu não sei, eu fico imaginando que eles atrelam a boneca a algum espírito, meio que amarra o espírito àquela boneca. E aí, onde a boneca vai, o espírito tá amarrado atrás pra atazanar a vida da pessoa, né? E é o espírito que arrasta a boneca, tira daqui, tira dali, põe aqui, põe lá. E esse espírito aí que tá pago pra encher o saco e amarrado no objeto, que no caso é a boneca. Eu penso assim, agora eu não sei o que acontece. Se alguém souber, me explica. Tô pensando que eu vou perguntar pra algumas pessoas, eu acho. Se tem alguma explicação pra essa coisa de boneca assombrada. E aí? Alguém aí já teve alguma experiência com boneca assombrada? Nossa, tem uns relatos tensos aqui no canal. Que é outra coisa, igual lobisomem, né? Que eu fico, gente, como? Eu não consigo acreditar numa pessoa que se transforma fisicamente, assim, né? No lobisomem. E assim também a boneca. Eu não acredito que tem
um espírito assim que entra na boneca, a boneca sai andando, pega e gruda no teu pescoço, sabe? A boneca em si, mas algum espírito que é meio que ligado a ela, amarrado a ela de alguma forma, o porquê também assim com boneca, eu não sei. Será que é porque ela tem um formato humano e isso facilita alguma coisa? Realmente eu não sei, mas tem muitas histórias aqui. Eu lembro que chegou uma vez por carta, ela mandou até a foto dela com aquela boneca. E assim, foram coisas terríveis que aconteceram. Da boneca aparecer no corredor, derrubar ela e tipo puxar os pés, sabe? Falei, cara, como assim? Mas uma coisa é certa, assim como relatos de lobisomem, que tem vários, relato de boneca tem. Significa que aqui tá aí, que você tem, que todas são assombradas, né? Eu sempre brinquei com bonecas, sempre convivi com bonecas, eu amava e nunca aconteceu nada. Inclusive, já peguei boneca do lixo também. Mas a gente tava andando na rua e eu vi uma boneca no lixo. Eu falei, uma boneca em boas condições? Mamãe, vamos levar? Aí minha mãe, jura? Que é mesmo? Eu quero. Aí minha mãe pegou, levamos, minha mãe lavou a boneca. Acho que ela tinha até roupinha, tudo. Lavou a roupinha e tal, ficou bonitinha. Fiquei brincando com ela. Era tipo bebê também, só que aqueles tem corpinho de pano, perninhas e bracinhos e cabecinha de vinil, de plástico, né? E o corpinho de pano, só que eram uns bebês, era menorzinho assim. E peguei do lixo, brincava com ela também. Vai saber se não era assombrada, né? Mas eu não lembro dela ter feito nada comigo, não. Por que tava no lixo? Hoje eu penso. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma experiência, conta o seu relato aqui pra nós. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.